Não entendo a finalidade da expiação para o aprendizado do espírito. Sei do mecanismo, do porquê, mas não enxergo a finalidade. Por exemplo, no caso de um abuso sexual na adolescência e que deixa o indivíduo completamente desequilibrado para o resto da vida, para que isso lhe serviu? Com você, Jorge. A grande questão aí é você achar que foi planejada o abuso sexual. Não faz sentido, e você está coberta de razão, de considerar que seria absurdo se alguém dissesse: olha, você vai renascer e você vai sofrer um abuso sexual. Gente, abuso sexual só acontece se outra pessoa me abusar, não é verdade? Então eu teria que decidir que alguém vai ter que fazer mal a mim. Isso não existe em planejamento espiritual. Isso não existe. Esse tipo de expiação não existe. Então, ocorre expiações do tipo, ó, você vai perder uma perna, por exemplo. Mas eu posso perder uma perna num acidente, eu posso perder uma perna por diabetes, eu posso perder uma perna porque cai uma peça lá de cima, em cima da minha perna, eu posso perder por inúmeras situações. Inclusive, alguém pode vir me machucar e eu perder a perna. Então, pode ser por uma ação humana, pode, mas pode ser por uma ação não humana. Mas um abuso vai acontecer como? Como é que vai abusar sem ter um ser humano? Então não tem sentido, não tem sentido, não tem sentido uma pessoa ser colocada como se isso fosse um planejamento espiritual para ela. Isso não existe. Não existe, mas acontece. Acontece porque pessoas saem do seu planejamento e acabam promovendo o sofrimento de outras pessoas. Você não pode trabalhar dentro do conceito da doutrina espírita para dizer que isso estava programado pela espiritualidade. Não pode. Mas isso foi muito forte, isso marcou a pessoa de maneira muito forte. É verdade. E quantos fenômenos a gente teve na história de escravidão, de violência, de tortura, de morte, que não estavam nos planos reencarnatórios. O próprio processo de escravidão, pensa comigo, o próprio processo da escravidão não fazia parte do plano para o Brasil. Então, os 353 anos de escravidão não fizeram parte do planejamento espiritual, não era isso que se queria. O que se queria era que os africanos viessem para o Brasil para ajudar a construção da nação, como os italianos, os ucranianos, os poloneses, os japoneses e tantos outros povos vieram. Só que, naquele período, nós exploramos o povo que era mais frágil e os subjugamos na condição de escravos. O que acontece na nossa sociedade é que determinados indivíduos que são profundamente perturbados na área do sexo, eles se prevalecem de sua força, da sua condição e acabam promovendo atos de violência, abusam de determinadas pessoas, crianças ou adultos, jovens, sei lá, sem que necessariamente essa condição esteja vinculada a um processo de planejamento espiritual. Deus seria profundamente perverso se planejasse que alguém tivesse que vir para abusar de uma outra pessoa. E aí você vai me perguntar, tudo bem, tá, mas nem por isso as pessoas deixam de ser vítimas. Como é que fica a questão, já que não era planejado? Por que aconteceu com ela? Por que essa pessoa passou por essa circunstância? E aqui existe algo que é importante que a gente observe. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Nós somos espíritos de baixa categoria espiritual. Nós somos entidades profundamente perturbadas. Nós construímos uma sociedade descrente, sem Deus, que mata pessoas sem a menor piedade, que construiu um modelo social que as pessoas são excluídas, que elas são alijadas, que elas sofrem, passam fome, miséria, desgraça, e nós somos insensíveis a tudo isso. É essa a sociedade que nós construímos. Uma sociedade que tem esse padrão mental de ódio, desamor, violência, agressão. É de se estranhar que dentro dela exista entidades com esse naipe
de experiências, então nós somos também corresponsáveis com todos os processos de desequilíbrio que acontecem na nossa sociedade. Nós somos responsáveis indiretos porque nós construímos uma sociedade. Eu vou perguntar o seguinte: qual foi a atitude que nós tomamos esse ano para diminuir a violência e o abuso contra a criança? Tomamos alguma atitude? Nós fizemos alguma coisa? Nós tomamos alguma atitude, nós fizemos uma movimentação social, nós tomamos. Então, nós somos a sociedade que merecemos esse tipo de situação. Nós somos assim, nós somos indiferentes com a dor, nós somos almas profundamente frias e egoístas. Então, nós construímos essa nossa sociedade em que as dores que nos circundam estão por conta do padrão evolutivo que nós temos. Nós trazemos histórias multimilenares de desequilíbrios no campo do sexo, do poder, da vaidade, da ambição, da afetividade, de uma série de coisas. Então, embora o planejamento não esteja afinado para dizer vai acontecer isso com você, nós somos suscetíveis disso porque trazemos na nossa história multimilenar dramas profundos nessa área. Mas não era necessário que ninguém nos agredisse. Não era necessário que ninguém nos abusasse. Não era preciso que fosse assim, porque senão alguém teria que ter que se desequilibrar para que isso acontecesse. Nós poderíamos ter cicatrizado as nossas feridas de outra forma, mas por conta dessa sociedade de 8 bilhões de indiferentes, nós construímos esse modelo de sociedade. E por isso, essas condições acontecem com raízes espirituais, é verdade, no passado, mas porque no presente uma sociedade profundamente desinteressada da dor dos outros existe. Então não é de se estranhar o grau de perversidade que exista quando nós não estamos interessados em proteger e cuidar efetivamente para que fenômenos dessa natureza não aconteçam. Nós não temos nem as condições de proteção e não temos também o zelo para, de certa maneira, punir de maneira exemplar aqueles que possam ter cometido esse tipo de crime.